Graça e paz, amada igreja. Nós somos privilegiados pelo amor e misericórdia do Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esta palavra inspira convicção, mas também estabelece responsabilidade quanto ao estilo de vida que devemos ter. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5, do versículo 1 ao 2. Como viver nessa grande família, num relacionamento digno de filhos e da vocação que temos, num elevado propósito de harmonia com Deus e com os outros irmãos? A lição de hoje vai nos mostrar verdades bíblicas com prerrogativas e deveres de uma vida filial e fraterna, dentro de um padrão que produz honra e glória para Deus. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por tema Vivendo na Família de Deus. E o texto básico encontra-se em 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que estaremos lendo no decorrer da aula. A motivação para uma vida de pureza começa em Deus e não com o homem. Em 1 João 4,10 nos diz: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. É pela contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade. E o primeiro tópico da nossa lição tem por tema Vivendo um relacionamento de amor com o Pai. Em 1 João, capítulo 3, do versículo 1, nos diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O grande amor de Deus precisa ser percebido. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O apóstolo João chama a atenção dos crentes para olharem e avaliarem a grandeza do amor do Pai. Trata-se de um amor eterno, imenso e sacrificial. O amor do Pai é gracioso e altruísta. É um amor explícito, ativo e íntimo. É um elo que une aquele que dá ao que recebe. Esse tipo de amor sempre inclui espanto. Harvey Blaine diz que esta é uma exclamação genuína de perplexidade misturada com gratidão. A expressão "que grande amor" não significa magnitude. Ela aponta para a peculiaridade deste amor. O amor de Deus nos alcançou na nossa indignidade. Na sua prova maior, a dádiva do seu Filho na cruz. Mas Deus prova ao seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Em João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo testifica esse amor na sua própria vida, na entrega voluntária de Jesus por ele, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Olhando para o passado, vemos a bênção da filiação a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele mesmo. Werner de Boer diz corretamente que quem se fecha para a revelação de Deus não consegue reconhecer os traços da filiação divina nas pessoas, ou melhor, estes traços se transformam em tropeço para ele. Em 1 Pedro 2,8 nos diz: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destinados. Porém, é na vivência do amor de Deus que recebemos a capacidade de amar uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João 13:34. O perfeito amor entre Pai, o Filho e o Espírito Santo
é o modelo e a inspiração para nos amarmos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. Nos 2 versículos seguintes, Jesus desafia os discípulos a permanecerem no amor como ele permanece no amor do Pai. Na base desse amor ágape, somos exortados a amar nossos irmãos como Cristo nos amou. João 15:12 nos diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. No dia de hoje, sempre, precisamos fazer uma autorreflexão. Estamos amando uns aos outros como Deus nos orienta a amar? Estamos vivendo essa verdade revelada em Sua palavra? Que o Espírito Santo de Deus ministre no meu e no seu coração e nos ajude a moldar o que precisa ser moldado, a retirar o que precisa ser retirado, para que possamos caminhar no centro da vontade de Deus e obedecer a Sua palavra, a palavra de Deus. O segundo tópico da nossa lição vai nos dizer: vivendo com responsabilidade. E está baseada nos versículos 2 e 3, que nos diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. É um imenso privilégio o fato de pertencermos à maior e mais nobre família, filhos de Deus, primeiro por adoção. A adoção nos mostra a grandeza da graça, a glória da esperança e a motivação da santificação. O único caminho para entrar numa família é pelo nascimento ou pela adoção. É conhecida a expressão de Stephen Charnock: a adoção dá-nos o privilégio de filhos, a regeneração, a natureza de filhos. Olhando para o presente, vemos a bênção da apropriação da filiação. Versículo 2, parte A. Amados, agora somos filhos de Deus. É importante que entendamos que somos filhos de Deus por criação, por adoção e por geração. Deus nos criou, Deus nos adotou, Deus nos gerou de novo. Em João 3,3 nos diz: em resposta, Jesus declara: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 1, do versículo 12 ao 13 nos diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olhando para o futuro, vemos a bênção da glorificação. Versículo 2, parte B, nos diz: e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A imagem moral e espiritual perdida no Éden com o pecado de Adão se revelará na volta de Cristo. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em Romanos 8, do versículo 18 ao 29, nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que o conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É importante ressaltar que a escatologia do apóstolo João tem propósitos práticos. Ele fala da expectação da segunda vinda de Cristo, e não por razões teológicas, mas éticas. Quando Cristo se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. A visão beatífica de Cristo é o resultado da glorificação. Visão beatífica, visão que os eleitos têm de Deus no céu, porque seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Glórias a Deus. No versículo 3 deste livro, vemos que a esperança presente tem o poder de aperfeiçoar e purificar. E assim mesmo purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O apóstolo João não roga nem ordena aos filhos de Deus que se purifiquem. Ele declara um fato: aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo automaticamente e necessariamente se purificam, assim como ele é puro. Essa purificação não é cerimonial, mas moral, uma vez que a palavra grega, agneia, pureza, é a liberdade da mancha moral. Em Filipenses 2, do 1 ao 15, nos diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glórias a Deus. O terceiro tópico da nossa revista vai nos dizer: vivendo conforme o padrão divino. 1 João 3, do versículo 4 ao versículo 6. E nos diz assim a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. O apóstolo João faz uma transição da segunda vinda de Cristo para a sua primeira vinda. Ele deixa de falar do Cristo que virá para falar do Cristo que já veio. Ele faz uma conexão entre a manifestação da glória que acontecerá na segunda vinda para a manifestação que já aconteceu na primeira vinda de Cristo. A base para um viver santo está fincada na obra que Cristo já realizou em sua primeira manifestação e se consumará em sua segunda vinda, quando ele virá em glória. Viver conforme o padrão divino não permite o hábito, o costume, a cultura e a prática do pecado. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos faz refletir sobre vários aspectos dessa questão. Em primeiro lugar, a essência do pecado. Versículo 4 nos diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo João diz que a essência do pecado é a ilegalidade. A palavra grega, anomia, significa ilegalidade, transgressão. O pecado não é apenas uma falha negativa, armatia, uma justificativa ou falta de retidão, adiquia, mas essencialmente uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação à sua santa lei, a harmonia. Este fato é tão sério que o anticristo, o
o homem da iniquidade, o filho da perdição, é chamado pelo apóstolo Paulo de o homem sem lei. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 nos diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Haren Wesby diz que os pecados são frutos, mas o pecado é a raiz. Pois qualquer que seja a atitude exterior do pecador, sua atitude interior é a rebelião. Em segundo lugar, a ação do pecado. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados e destruir a obra do diabo, a ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo. Toda vez que um filho de Deus peca, está se levantando contra Cristo e mostrando que não entendeu ou não dá o devido valor ao que Jesus fez por ele na cruz. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados, seria correto querer mantê-los? Se o pecado demandou do Pai a entrega do Filho na morte, na cruz, então podemos nós continuar na prática do pecado? É claro que não. Que busquemos em Deus força para fugir de todas as armadilhas, de todos os manjares que se porventura estão surgindo diante de nós, que façamos como José, diante daquilo que não temos força. Nossa força vem do Senhor e está no Senhor. Paulo diz que na nossa fraqueza é que somos fortes. José, diante de uma tentação, ele fugiu. Não brinque diante dos manjares que surgirem, e se porventura surgirem diante da tua vida. Busque em Deus força, mas fuja de todo o mal, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a razão do pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Não havendo pecado em Jesus, fica claro, por definição, Jesus e pecado jamais podem estar juntos. Disso resulta obrigatoriamente: todo aquele que permanece nele não vive pecando. O pastor Augustus Nicodemos, citando J. Gil, escreveu: o verdadeiro cristão permanece em Cristo como o galho da videira, derivando dele toda luz, vida, graça, santidade, sabedoria, força, alegria, paz e conforto. O pecado surge do não permanecer em Cristo, do não permanecer na videira. É impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e viver na imundície ao mesmo tempo. É impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas ao mesmo tempo. A visão de Cristo e o conhecimento de Cristo são incompatíveis com a vida no pecado. Em quarto lugar, a origem do pecado. Versículo 8, parte A. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O diabo é o pai do pecado. O pecado vem dele, e pecar é obedecer àquele que peca desde o princípio. Herner de Bor tem razão quando diz que cada pecado, cada pensamento impuro ou maligno, cada palavra inverídica ou maliciosa leva a pessoa a sucumbir à influência do diabo e assim participar da rebeldia dele contra Deus. E quando não apenas a pessoa peca, mas pratica o pecado, quando não apenas a pessoa é acolhida por ele, mas o exerce conscientemente e nele permanece, então não apenas sucumbe a uma tentação momentânea, mas é do diabo. É essencialmente arrastada por dentro da rebeldia dele contra Deus. Hebreus 10, do versículo 26 ao 31, nos diz que o homem que vive deliberadamente no pecado está sujeito a um castigo severo, pois, com isso,
calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A vingança do Senhor cairá sobre tal, e ele saberá que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em quinto lugar, a vitória sobre o pecado. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Só aquele que é justo e puro, em quem não existe pecado, pode tirar os pecados. Só por meio do sangue de Jesus podemos ter vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado não é obtida pelo conhecimento esotérico dos gnósticos, nem pelas experiências místicas dos falsos mestres, mas pela obra de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus que nos lava e nos redime de todo o pecado. O pecado não pode ser tirado pelo esforço humano. Não podemos lavar-nos a nós mesmos. O injusto não pode justificar a si mesmo. O impuro não pode purificar-se a si mesmo. Somente o sangue de Cristo pode nos lavar de todo o pecado. O quarto tópico da nossa lição vai nos dizer: vivendo com discernimento. Está baseado dos versículos 7 ao versículo 10 e nos diz assim a palavra de Deus: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. A ingenuidade espiritual tem levado muitos cristãos a decepções e ao desencanto no caminho de seus relacionamentos. Em 1 João 3, do 7 ao 10, há uma orientação bem distinta que nos ajuda a saber a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, principalmente no meio evangélico, como é destacado em nossa revista. E o primeiro subtópico vai nos dizer a prática que faz a diferença. Em primeiro lugar, a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo. Versículo 7 nos diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Os gnósticos queriam enganar os cristãos teologicamente e moralmente. No entanto, para João, o fazer é a prova do ser. Não imitemos a Deus por intermédio de ritos místicos, mas pela prática da justiça. Em segundo lugar, a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. Versículo 8, parte A. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado identificam a nossa paternidade. Não somos o que falamos, mas o que fazemos. Não é o nosso discurso que nos torna filhos de Deus, mas provamos nossa filiação divina pelas nossas obras. Pelas nossas obras. É pelo fruto que conhecereis. Que possamos fincar as nossas raízes na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Quais têm sido as nossas obras? Não precisa responder, porque nós servimos a um Deus que esquadrinha o nosso pensamento, o nosso coração, e Ele nos conhece, e Ele sabe a nossa resposta. O segundo subtópico vai dizer a experiência que faz a diferença. Viver na prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Louvado seja Deus. Alguns críticos veem contradição no apóstolo João ao examinarem o que ele escreveu no capítulo 1, versículo 8 e 10, no capítulo 2, versículo 1, e o que escreve agora no capítulo 3, versículo 9. Contudo, não há aqui qualquer contradição. Em cada capítulo, João estava combatendo um erro diferente. A primeira posição, no capítulo 1, é cega para o pecado e nega a sua gravidade. A segunda posição, no capítulo 3, é indiferente com o pecado e nega a sua gravidade. João refuta as duas, mostrando no capítulo 1 a universalidade do pecado e no capítulo 3 a incompatibilidade do pecado no cristão. Pecar aqui está no presente contínuo. E isso significa que o cristão não pode viver na prática e no hábito do pecado. O cristão não pode viver deliberadamente e insistentemente no pecado. O pecado não é mais a atmosfera de sua vida. Simon Kistemaker, nessa mesma linha de pensamento, diz que no grego o verbo expressa ação contínua e não uma única ocorrência. Assim, ao usar o termo presente dos verbos gregos, João está dizendo que o crente não pode praticar o pecado como um hábito. O pensamento que está sendo transmitido em 1 João 3, no versículo 9, não é que o nascido de Deus jamais cometa um ato pecaminoso, mas que ele não persistirá no pecado. O pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. João alista duas razões eloquentes pelas quais os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. A primeira, por causa da divina semente neles implantada. O novo nascimento inclui a obtenção de uma semente, a qual se refere ao princípio da vida divina que Deus nos concede aos cristãos no novo nascimento, quando ele é salvo. João usa a simbologia de uma semente plantada para descrever o elemento divino envolvido quando a pessoa nasce de novo. A divina semente é a palavra de Deus que nos habita. Fomos gerados dessa semente incorruptível. Quando reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador, somos lavados e remidos pelo seu precioso sangue e nascemos de novo. Somos nascidos de Deus. Deus é santo. Portanto, devemos carregar a imagem do nosso Pai. Não podemos viver na prática do pecado, pois essa é a marca dos filhos do diabo. Haren Wesby. Por certo, nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não peque de modo habitual. O terceiro subtópico vai nos dizer a revelação que faz a diferença. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. No versículo 10, João conclui sua exposição, falando que a humanidade está dividida em dois grupos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Em toda essa epístola, João fala de duas categorias, luz e trevas, verdade ou mentira, amor ou ódio, Deus ou diabo. João não usa meios termos. Não há neutralidade nessa questão. O homem é filho de Deus ou filho do diabo. A nossa essência é divina ou diabólica. Simon Kistemaker, citando Agostinho de Hipona, escreveu: o diabo não fez homem algum, não deu à luz homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo está como se tivesse nascido dele. Torna-se filho do diabo ao imitá-lo, e não por ter literalmente nascido dele. Werner de Boer diz que não podemos pensar que na igreja estão os filhos de Deus e lá fora, no mundo,
estão os filhos do diabo. João estava presente quando Jesus disse aos judeus devotos e fiéis à lei, com todas as suas realizações religiosas e morais: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. João 8, versículo 44. Muitos filhos do diabo convivem na igreja, ouvem a palavra, entoam os mesmos hinos, dominam bem o linguajar cristão. Há alguns que até mesmo se vangloriam: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7:22. Jesus lhes responde: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 23. Da mesma maneira, João também constata: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O pastor Augustus Nicodemos ainda adverte: durante os cultos, em uma igreja local, todos parecem cristãos, assentados, ouvindo a palavra, cantando os louvores. É pela conduta após o culto que se revela quais são os verdadeiros cristãos. A maneira de conhecer os verdadeiros cristãos é pela sua conduta moral. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Mateus 7, versículo 20. Os filhos de Deus são conhecidos por 3 testes: o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Os filhos de Deus são conhecidos pela obediência, amor e fé. Ou seja, os filhos de Deus andam como Cristo andou e praticam a justiça. Os filhos de Deus amam a Deus e aos irmãos. Os filhos de Deus creem que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou e que em breve voltará. Já os filhos do diabo não praticam a justiça nem amam aos seus irmãos. A falta de justiça e a falta de amor provam a falta de um novo nascimento. Tudo o que praticamos deve nos identificar como filhos do Senhor Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. Devemos lutar diariamente contra o pecado, buscando em Deus força, pois Ele é o nosso socorro bem presente em todo o tempo. Em Efésios 6, versículo 13, nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2, versículo 15. Irmãos, e caminhando para a conclusão da nossa lição, eu cito John Stott: se Cristo se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela segunda vez, haveremos de vê-lo como ele é e seremos semelhantes a ele, como podemos continuar vivendo no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas 2 manifestações. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estar preparados para a segunda vinda, devemos nos purificar como Ele é puro. Agindo assim, daremos prova de que nascemos de Deus. Glórias a Deus. No dia de hoje e sempre, Deus nos convida a nos achegarmos a Ele. Em Tiago 4, do 8 ao 10, nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
possamos nos apresentar diante de Deus em espírito e em verdade. E declarar: eis-me aqui, Senhor, sonda-me a mim, esquadrinha o meu pensar, o meu coração. Se há algo em mim que não te agrade, que o Senhor mude, que o Senhor molde, que o Senhor nos torne um vaso que tão somente agrade ao coração de Deus. Que possamos verdadeiramente viver ligados, enraizados na videira que é Cristo Jesus. E fazermos parte dessa grande família de Cristo Jesus. Que no dia de hoje possamos permitir que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu e ao seu coração. E que possamos fazer tão somente aquilo que agrade a Deus, que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Que Deus a todos abençoe. Até o próximo estudo.